se Deus não está negando o Espírito Santo para uma criança, quando aquela criança com entendimento entende o reino e né, tem o suficiente, se ela for batizada com o Espírito Santo, quem somos nós para negar as águas para o arrependimento para aquela criança? Então, a pessoa fazer uma oração para a salvação não é suficiente de acordo com a Bíblia. Ela demanda, é um mandamento ser batizado nas águas. Como Jesus também fala, eles faziam as coisas para serem vistos pelas pessoas. João clama, do que adianta passar pelas águas se você não está se arrependendo? Então hoje a gente vai estar falando sobre batismo ou tevilá. Tevilá vem da palavra, né, no tevilá hebraico. Batismo vem do grego, né, correspondente à palavra imersão. E ela aparece no grego do Novo Testamento. E aí, em hebraico, tevilá também vem do verbo leatbil, que é você imergir algo ou alguém, né, alguma coisa, completamente na água. E a gente conhece, né, o batismo como algo que simboliza arrependimento, purificação, uma nova vida com Deus. E a gente vai ver de onde que veio isso. Um outro termo que aparece, que é bastante conhecido hoje, é mikve. Mikve significa ajuntamento, acúmulo de águas. Literalmente é ajuntamento. E a gente vai ver aqui, por exemplo, a primeira vez que a palavra mikve aparece é em Gênesis capítulo 1, e ele fala assim, e Deus chamou a parte seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. Então a palavra ali em hebraico é mikve hamaim, ajuntamento das águas. Depois em Levítico 11, ele está falando sobre a purificação, e ele chama fonte em hebraico de mayan, e depois cisterna, é como se... Cisterna, na verdade, ele usa a palavra borra, que é um buraco, né, que pode ser um reservatório, em que se recolhem águas. Esse recolhem águas é mikve maim, ou seja, onde se ajuntam águas. Mikve, normalmente, na tradição, é um ajuntamento de águas naturais. Pode ser um lugar escavado, e a gente vai ver isso, ou pode ser um lugar natural ali. Para ele ser uma mikve kasher, né, que a gente aprendeu, que é alguma coisa apropriada, uma coisa própria, né, para purificação, de acordo com a tradição. Então é essa acumulação de água. Mas a palavra mikve, ela também vem da raiz kaveh. Kaveh, aquele verbo eu coloquei lá em cima, mekaveh, é quando eu falo ani mekaveh, eu espero, eu tenho a expectativa ou esperança. E aí vem da palavra tikvah. Aí esse versículo mostra isso. Adonai mikve Israel. O Senhor é a esperança de Israel. Então essa palavra mikve, literalmente, ela que nesse versículo é a palavra esperança. Mikve Israel Adonai. Então basicamente aquela música que vocês conhecem, o hino de Israel, é Hatikva. Tikva vem dessa mesma raiz, que significa a esperança. Então ele traz essa ideia também de renovação, esperança, né? E essa é a nossa esperança no batismo, né? Que pela fé no Senhor, pela nossa fé em Deus, pela nossa fé em Yeshua, nós ressurgimos, né? Da mesma forma que nós somos batizados com Ele, nós ressurgimos na sua glória quando Ele volta. E a gente vai estudar um pouco sobre isso. O que a Torá fala sobre batismo ou sobre purificação? Ela basicamente, ela não fala de uma forma explícita de uma imersão completa, mas ela traz o princípio da purificação pela água. E isso aparece, por exemplo, em Êxodo 19, ele fala assim, o povo lavou suas roupas antes de Deus estabelecer com eles o pacto no Monte Sinai. Antes deles receberem a Torá ali, Deus falou para eles se lavarem. Então existe uma higiene física, mas existe um símbolo também espiritual, deles receberem algo que é divino. Arão e seus filhos, eles foram lavados antes de serem consagrados sacerdotes. Levítico 16 fala que Arão deveria se lavar no Yom Kippur, antes e depois deles realizar os rituais ali do Yom Kippur. Êxodo 30 diz que havia uma pia de bronze. Esses agora embaixo, eles são coisas recorrentes, eles são mandamentos para todos, ou coisas que podem acontecer, né? Que são, ali são talvez situações bem específicas, aqui já são mandamentos mais constantes ou recorrentes. Havia uma pia de bronze, os sacerdotes deviam lavar as mãos e os pés quando entravam no templo para ministrar o altar. Existia também um mandamento de se lavar ritualmente, né, purificar,
depois de você encostar ou entrar em contato com um morto. E depois que as pessoas voltavam da guerra, tudo que não podia passar pelo fogo passava pela água, as pessoas e todos os despojos, tudo que eles encontraram ali. Então a gente vê ordenação sacerdotal, receber a Torá, a gente vê também coisas físicas, né? Mortos, guerra, coisas sujas, às vezes que não eram, que Deus estava tomando conta do povo. E nós lemos em Levítico 13 a 15 mais sobre detalhes sobre essa purificação ritual. Que quer sejam homens, mulheres, por vários motivos eles se purificavam. Então a gente vê aqui a palavra tumá significa impureza no hebraico. E Deus chama essa tumá exatamente o motivo, né? Quando eles tiverem isso, essa tumá, essa impureza, eles precisavam se santificar. Então, contato com o cadáver, e aí Levítico 13 a 15 vai especificar várias coisas, né? Que é quando o homem e a mulher emitem sêmen depois da menstruação. Essa doença de pele, ela é traduzida como lepra, mas ela pode ser uma outra doença de pele, né, da época, que não era necessariamente lepra. Algum fluxo anormal, depois do parto, a mulher se purificava, ela tinha um tempo, né, dependendo se fosse menino ou menina, se purificando, ela se lavava depois disso. Toque em animal que é impuro, que é quando está morto, e também quando alguém acaba comendo. E aí tem várias instruções, especificações interessantes. A palavra usada ali no hebraico é rachatz. Rachatz é essa lavagem. Existiam lavagens que eles se lavavam, se banhavam, mas que não necessariamente era uma imersão, uma tevilá na água. Eles se lavavam e aí vem esse princípio, né? Esse início de Deus nos ensinando a ser puros. Impureza ritual, ou essa tumá, ela é uma condição temporária. E ela costuma ser uma condição física. Ela não é uma condição... ela é física, ela também é espiritual, mas ela tem muito a ver com o físico. E o interessante dessas coisas é que a gente está aprendendo como que Deus se importou com o povo no deserto. O povo no deserto, eles não sabiam descansar, não sabiam celebrar, eles não sabiam se vestir, eles não sabiam comer. E Deus está ensinando eles até a ter higiene. Porque para a gente hoje é fácil falar, porque a gente toma banho todo dia. Imagina um povo que tem difícil acesso à água. Eu estou falando de todos os povos na época, né? A maioria dos povos que não moravam perto de rios. É por isso que boa parte das pessoas, das cidades, populações, eles moravam perto de rios ou fontes de água para beber a vida, né? A substância, também para se lavar. Então Deus está ensinando eles a ter higiene. E é claro que eu não falo que é só higiene, é algo espiritual também. Mas é um Senhor que se preocupa conosco. Levítico 15 ele fala, assim separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. Aí tem até uma frase, eu não sei se é de John Wesley, tem algum pessoa evangelista famoso de alguns séculos atrás, que ele disse que a santidade está próxima em inglês é cleanliness, da limpeza, ou do ato de ser limpo, dessa coisa de ser limpo, né? Tem a ver com a santidade física. Deus fala para eles não morrerem nas suas imundícias, mas também para eles não morrerem pelo fato deles não estarem se santificando enquanto eu, Deus, estou perto deles. Porque, né, Deus é um fogo consumidor e ele demandava a santidade ali, todos esses aspectos, né, de templos, sacrifícios e tudo mais. Então a pessoa, quando ela estava com tumá, impura, isso impedia ela, era uma sujeira, né? Não era necessariamente um pecado ou uma sujeira moral, mas isso impedia aquela pessoa, por um tempo específico, que ela não pudesse se aproximar do templo, oferecer sacrifícios, às vezes até participar de festas, ela precisava se purificar para essas coisas. Então isso mostrava claramente a distância da pessoa com a comunidade, porque ela tinha até mesmo muitas das vezes de sair do arraial, quando ela estava impura, com várias coisas, ela tinha que ficar fora, no deserto, e ela também não tinha comunhão plena com Deus. Então Deus está ensinando ali essas coisas, e eu falei que não era acessível e tudo mais, e isso representa a mortalidade. Tipo assim, a minha vulnerabilidade como ser humano, essa impureza, com coisas pequenas que podem me tornar impuro, elas representam a minha mortalidade, a minha fragilidade como ser humano. Mostra como eu estou distante de Deus realmente, porque Deus é santo, Deus não tem como ele se tornar impuro com essas coisas. E isso mostra um afastamento e a necessidade do homem da purificação. Número 5 fala, ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo leproso
a todo que padece fluxo e a todo que se tiver contaminado por causa de algum morto. Então no deserto eles lançavam fora do arraial, eles só voltavam depois que o ritual, a purificação era completa, e eles ficavam fora das fronteiras físicas do acampamento, naquela época de Israel, que simboliza a presença de Deus no meio do seu povo. Na época do Segundo Templo, isso não era bem assim. Eles não precisavam sair da cidade, necessariamente. Eles eram restritos a algumas áreas, especialmente do templo, né, quando a pessoa tinha impureza. Só que a Mishnah, ela vem tentar explicar em detalhes pra gente como que isso acontecia. Porque as pessoas impuras não precisavam sair da cidade. Mas, quando a gente olha pra Mishnah, a gente entende que o jeito que as coisas funcionavam na época de Jesus eram parecidos, porque a Mishnah ela foi escrita no século II. Então, a gente pode tentar entender realmente a maneira mais próxima de a gente compreender essas pessoas que escreveram da experiência deles e dos pais deles. Eles escrevem provavelmente algo que já acontecia no templo. Porque na época que a Mishnah foi escrita, o templo não existia mais. Então eles estão tentando retratar algo como um jeito, em detalhe, do jeito que funcionava, o que é para funcionar, quando o templo existia. Ela começou a ser escrita depois do ano 70, a destruição do templo, só foi terminar no ano 200, por aí, mas a gente pode tentar entender através dela princípios e coisas que funcionavam na época de Yeshua. Então, uma coisa que ela fala é que os leprosos, que é essa impureza de pele, né, que é outra doença provavelmente na época deles, eles eram expulsos das cidades muradas. Então as cidades muradas elas tinham uma santidade. Israel era mais santa do que as outras terras, porque só lá se ofereciam sacrifícios a Deus. As cidades muradas elas tinham essa questão dos leprosos, né, para não ter nada dentro da cidade que a tornava impura. Jerusalém era mais santa que as outras cidades muradas e não permitia que a entrada de pessoas impuras por cadáveres. E aí depois tem um monte do templo. Ninguém com fluxo, menstruação ou mulheres que deram à luz podiam entrar antes dos dias da sua purificação. Não podiam entrar nos derredores ali, quando você sobra para ir no templo. Na época de Herodes, ele construiu reformou o templo e tinha o monte do templo tinha uma estrutura uma estrutura bem feita. Então você subia até aquela planície, que até hoje é chamada de esplanada do templo lá, e aí eles não podiam entrar lá. Depois ali dentro tinha uma barreira chama barreira de Soreg, que Flávio Josefos escreveu sobre isso também. Fala que nenhum gentio podia entrar. E a gente tem que entender que essa questão do gentio não poder entrar nessa barreira, ela não é uma coisa explícita na Torá. A Torá não tem um mandamento que fala que o gentio não podia entrar no templo, algo assim. Só que é interessante a gente entender que existe uma santidade para o lugar santo, né, o templo. E como que o judaísmo confiaria em pessoas que não conhecem essas leis rituais, deles, por acaso, se aproximarem desse lugar de forma impura? Então, para facilitar as coisas, eles proibiram, para manter essa santidade. Nós nos purificamos, vocês nem sequer conhecem o Deus de Israel. Então, para não correr o risco de contaminação, existiu essa barreira. Flávio Josefo, ele escreve em Guerras Judaicas, né, Antiguidades dos Judeus também, capítulo 15, depois eu posso mandar para vocês a referência. Ele fala sobre o pátio dos gentios, que era na área externa desse complexo do templo que eu vou mostrar para vocês. Ele escreve assim: havia uma cerca de pedra com inscrições em grego e latim que nenhum estrangeiro poderia ultrapassá-la, sob pena de morte. E depois, em 1871, foi encontrada uma inscrição também no Monte do Templo, escrevendo: nenhum estrangeiro deve ultrapassar a barreira ao redor do santuário. Quem for pego será responsável por sua própria morte. E aqui a gente pode ver essa barreira que a gente está falando, é essa aqui, ó. Essa foto é do Instituto do Templo. Então eles são as pessoas provavelmente mais estudadas que querem, né, reestabelecer o templo em Israel. Então, eles entendem muito sobre como funcionava, né, como vai funcionar. Essa daqui fora é essa parte dos gentios. Aí depois a gente vê esse pátio aqui, que eu entendo que é o pátio de uma das purificações. Esse aqui é o pátio das mulheres. E depois é átrio das mulheres, e aqui lá é chamado de pátio de Israel, o pátio dos israelitas. Então as mulheres judias podiam entrar, podiam vir até aqui. Depois Eichal significa o templo, né, a casa, a habitação.
Misber é o santuário. Então existiam também níveis de purificação. Para os sacerdotes existiam aqueles que tinham ofertas, podiam chegar ao altar, ao santuário. Existia o Santo dos Santos, que era o sumo sacerdote uma vez por ano. Então existiam todas essas diferenças, né? essas restrições por santidade mesmo, por eles preservando o Senhor, e uma coisa que, muitas das coisas tem um princípio bíblico, né? Porque a gente sabe que Deus proibiu outras pessoas que não fossem os levitas de entrar em certos lugares, de oferecer sacrifício. Então já existe esse princípio dessa separação. Essa barreira por fora, esse soreg, ele tinha por volta de 1,30 m, 1,40 m, de acordo com alguns estudos. Na época do Segundo Templo, a época do Segundo Templo é entre 500 anos antes de Cristo e 70 depois de Cristo, mais ou menos, que o templo durou. Aí a gente estuda cultura, o que acontecia, para a gente entender como que era na época de Yeshua. Já existiam mikves. Eu estou falando mikves, mas no hebraico é mikvaot, no plural. Mikve é isso aqui. Mikve é as pessoas entenderam que elas precisavam se santificar. Elas entenderam que no templo tinha purificação e tudo mais. Então eles começaram a se imergir em água para facilitar esse processo de purificação. Essas mikve, elas eram escavadas na pedra, ou até mesmo naturais, tem algumas fontes, né, naturais em Israel, que você pode purificar. Basicamente elas se enchiam com água da chuva, tinha que ser águas naturais. E muitas escavações foram encontradas em diversas cidades, incluindo Qumran e Jerusalém. Jerusalém, né, também a gente sabe que as pessoas usavam das mikves que tem em volta ali da Judéia para se purificar antes de subir para o templo. E os batismos, naquela época já, antes de Yeshua, eles tinham esse papel importante também, principalmente na comunidade dos essênios, provavelmente os essênios são a comunidade que existia no Qumran, que é perto ali do Mar Morto, do Rio Jordão, no deserto da Judéia. Tinha uma comunidade que eles têm manuscritos antigos, que eles escreveram sobre essa purificação. E aí acredita-se que eles eram os essênios, e aí eles tinham como algo muito importante esses batismos. Eles se importavam muito com essa pureza ritual. E aí foram encontradas por volta, se não me engano, foram 10 mikve, nessa área de Qumran, que é um número muito grande. Porque imagina, você tem todo o trabalho, né? Significa que muitas pessoas, era uma comunidade pequena, então 10 mikve era muita coisa para eles. Eles tinham essa lavagem até mesmo diária. Eles se importavam muito e até exageravam com essas purificações. Esses encontros arqueológicos, eles mostram que essas mikves provavelmente eram, muitas delas como se fossem cisternas, e algumas delas tinham essa entrada dupla. Por um lado você desce, por outro você sobe depois de purificado. Isso mostra que era uma coisa individual, que você ia e se imergia na água. Eu já fiz uma mikve 2 vezes lá em Israel, antes de subir para o Monte do Templo. A experiência, né, totalmente incrível. Cedo de manhã, naquele frio, com um tanto de israelense que estava para entrar no exército, estava fazendo um treinamento para o exército, para entrar para o exército, e aí a gente foi e a gente se tirava, né, se despia completamente, entrava lá no deserto, era ao ar livre, nas montanhas, assim, com floresta perto. Foi uma experiência. Aí você mergulhava 7 vezes, fazia a bênção. Então foi muito incrível, sabe, entender um pouco dessa santidade, desse preparo. Mesmo que não há templo, a gente está subindo para o lugar onde o Senhor escolheu como santo. E aí os manuscritos do Mar Morto, eles explicam esse batismo diversas vezes. Tem uma parte nele que fala o seguinte: não será chama o Manual da Disciplina. Primeiro Manual da Disciplina, capítulo 3, aí eu posso mandar para vocês a referência. Ele fala: não será justificado por meio da purificação das águas, e nem por meio de todas as purificações, e não sei o quê, todos os rios e as águas. Somente aquele que se arrepende verdadeiramente e obedece todos os preceitos de Deus será justificado. Os essênios, eles tinham essa questão da purificação ritual, só que eles estão falando aqui, não adianta você se lavar várias vezes se você não se arrepender verdadeiramente. E esses eram os essênios. Eles eram bem sérios quanto a isso. Eles começaram a acreditar que essa pureza ritual, ela vem através do pecado também. Porque na Bíblia a gente viu, na Torá, que é uma coisa mais física.
os essênios começaram a falar o seguinte: se alguém peca, transgride, tem um manuscrito que fala que se você transgride contra a lei de Deus, você está em impureza. Você está em uma impureza espiritual. Então você tem que se arrepender, você tem que voltar, né? E aí eles começaram a considerar, então, quem peca como alguém que está também impuro, contaminado. Então eles sempre tinham esses rituais de purificação. Até eu achei interessante, estava pesquisando, né? Nem trouxe isso aqui, mas eles tinham uma refeição sagrada. E eu achei super interessante porque depois a gente, Yeshua, os discípulos depois, né, a igreja estabeleceu essa refeição em memória do Senhor, que eu acredito particularmente que era algo bem frequente. Porque eles comiam juntos e eles faziam aquilo também em memória do Senhor, não somente na Páscoa. E aí os essênios já tinham uma cerimônia de refeição que eles faziam, e a pessoa já tinha que estar no processo de purificação junto com eles por um ano inteiro, se purificando constantemente, junto na comunidade deles, para ela poder participar dessa refeição sagrada. A refeição sagrada ela é dada também com pão e vinho, e era uma pessoa que era líder ali, né, de forma sacerdotal, ele era líder espiritual daquela comunidade, daquela casa, que fazia essa refeição sagrada. Mas o que acontece, eles começaram a entender então a mikveh como pureza de pecados também. Porque se você peca, está contaminado, você se purifica também como se fosse desse pecado, você está limpando isso. Eles tratavam isso de forma tão séria que chegavam a exagerar. E aí depois, a gente descobre o interessante dos essênios, é que eles acreditavam que o templo e os saduceus estavam corrompidos. Eles acreditavam que os saduceus eles tinham se corrompido com basicamente essa filosofia grega, né, helenística, e os romanos e tudo mais, até mesmo porque naquela época quem escolhia o sumo sacerdote era uma coisa política. Então os romanos é que escolhiam o sumo sacerdote. Então os essênios eles foram para o deserto, se isolaram, porque eles acreditavam o quê? Que o templo está corrompido. Se o templo está corrompido, Deus não consegue aceitar o sacrifício do templo. O sacrifício do templo eles não são suficientes. Eles acreditavam numa esperança futura, que o Messias, e que seria restaurado aquele templo um dia. Só que o templo não era puro o suficiente, não era capaz de oferecer esse sacrifício para perdão. Então o batismo para eles também, não só isso. Eles não acreditavam que o batismo perdoava pecados igual o sacrifício do templo. Mas o batismo começou a ser, a mikveh começou a ser uma substituição parcial para o sacrifício do templo, porque eles não iam mais no templo, os essênios. Então, essa seita dos essênios, eles esperavam por essa renovação. Então a gente vê que é interessante que a Torá, ela fala de rituais de lavagem, mas não necessariamente é uma imersão completa do corpo. O foco da Torá é purificação também física, da impureza física. É algo espiritual, mas depois a doutrina da imersão na mikveh, né, para essa limpeza e remissão de pecados, para tipo assim, remissão é uma palavra, né, mais forte, mas para essa lavagem da impureza que vem com o pecado, elas são tradições que né, se originaram com o judaísmo essênico e também dos fariseus, que também acreditavam nessa imersão. É interessante porque quando João Batista aparece, ele pregou arrependimento, né, através dessa imersão, através do batismo, e ele criticou os religiosos, as pessoas que só se lavavam. E aí é interessante, né? João Batista, né? Yohanan HaMatbil. Yohanan HaMatbil significa o imersor, que é o batista, né? Aquele que batiza, aquele que imerge as pessoas. Ele, basicamente, os fariseus acreditavam nessa prática da mikveh, faziam mikveh, e aí os fariseus, eles descem até João Batista também. E João Batista fala com eles, né? Critica-os, porque eles estavam se lavando, mas faltava arrependimento. E aí essa prática de João ele estava no deserto. E João, ele provavelmente vivia próximo dos essênios. Então teve esse entendimento e essa influência dessa impureza que vem com o pecado. Mas a gente sabe que o batismo, né, em Yeshua, nós somos batizados uma vez para perdão de pecados. Esse é a nossa fé que a gente coloca nele, que é o símbolo, né? Que o batismo é um símbolo. E através disso a gente recebe o dom do Espírito Santo e nós não somos mais impuros para nos adentrar à presença de Deus. Essa é a ideia, né?
renovada, vamos dizer assim, ou em Yeshua, no sacrifício dele, que ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, bendito seja ele, ele mora em nós, o Espírito dele mora em nós, e a gente pode ter acesso à presença de Deus. A gente não pode mais precisamos mais ficar longe, porque, na verdade, Deus ele mora em nós. Não tem nem como, né? Para aqueles que acreditam em Yeshua. Então, João veio pregando esse batismo, e até Joséfo atesta, fala sobre João. Ele fala o seguinte: João Batista ele ordenava aos judeus que praticassem a virtude, tanto no que diz respeito à justiça uns com os outros, quanto à piedade para com Deus, e assim viessem ao batismo, pois que a lavagem, que é a lavagem com água, seria aceitável a Deus. Se eles se arrependessem, seria aceitável a Deus. E é isso que ele falava. Ele pregava no deserto da Judéia e batizava no Jordão, assim como está escrito em Mateus capítulo 3. O Jordão vem da raiz hebraica de Yarad. Yarad é descer ou abaixar. E é interessante que em Mateus 3, um dos versículos vai relatar que por ele as pessoas eram batizadas no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E o fato de abaixar ou descer, que é Jordão, se refere a que o rio, né, ele começava no norte de Israel, que eram lugares mais altos geograficamente, nas colinas de Golã e tudo mais, eles iam descendo ao Mar Morto. O Mar Morto é o lugar mais baixo da Terra hoje, né, até hoje. É o lugar mais baixo da Terra. O Mar Morto é o Mar de Sal. Então essa atitude de baixar, ela também é ali, nesse lugar, no Rio Jordão, que acontecia essa atitude interna de você se humilhar perante Deus. Você se rebaixar, confiando que nele, somente nele, há esse perdão e há esse arrependimento. Muitas pessoas iam até João para serem batizadas por ele. Então, por mais que a mikve se desenvolveu antes, e que era, né, um ato das pessoas subirem no templo, antes de subirem no templo e se purificarem, somente séculos depois, no Talmud babilônico, é que ali foi orientado para as pessoas que se convertiam, né, ao judaísmo, se tornavam prosélitos, fala que elas deviam se circuncidar. Bom dia. E fala que depois que a pessoa que se convertesse ao judaísmo sarasse daquela circuncisão, ela deveria passar pela mikve. Quando ela passasse pela mikve, ela estaria sendo observada por 3 rabinos, 3 pessoas estudadas para validar a sua imersão. E o que João fez, na verdade, antes, né, do Talmud ser escrito, ele proclamou um batismo de arrependimento profundo, não só lavagem do corpo, né, como a gente viu, e ele falou contra os fariseus o seguinte: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir frutos dignos de arrependimento. Eles se preocupavam demais com lavagens. Se der tempo a gente até vê um pouco sobre a lavagem das mãos, como que eles eram, né, toda essa lavagem que vem do templo, eles tomaram para a vida deles, queriam ser santos, puros diante de Deus, mas eles estavam negligenciando coisas importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé, né, as coisas básicas, essenciais. Então João repreende eles, porque eles faziam as coisas, assim como Jesus também fala, eles faziam as coisas para serem vistos pelas pessoas. E João clama: do que adianta passar pelas águas se você não está se arrependendo? Então essa também é uma mentalidade dos essênios, que a gente viu naquele escrito dos essênios que precisavam de um arrependimento verdadeiro. Quando a gente fala sobre João, quem foi João? O imersor. A palavra promete, profetiza: vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo, o mensageiro da aliança. Aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos Exércitos. Então João é esse mensageiro que existe também ali, né? Ele prepara o caminho do Senhor, e a gente entende que Yeshua é o mensageiro da aliança, que em hebraico é Malach Habrit. Malach é anjo, mas também mensageiro. Mensageiro da aliança, aquele que traz, né, comunica, ele é o mediador da nova aliança. E em Isaías 40, e também Mateus 3, que cita Isaías 40, fala de João, que ele é voz que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. Então, mesmo que o ministério de João foi um ministério curto em tempo, ele estabeleceu de forma prática essa imersão. Aquilo que já começou a ser desenvolvido pelos essênios, pelos fariseus,
João estabelece e Yeshua endossa, confirma. Essa foi a marca da vida de João. Era isso que ele era conhecido. É interessante que Yeshua fala que ele, de nascido de mulher, ninguém nasceu maior do que ele. Então este homem, que ninguém nasceu maior do que ele, é aquele que estabelece e que a forma dele preparar o caminho para o Messias foi: arrependam-se e batizem. A coisa prática que ele fazia é chamar as pessoas para o batismo. Então isso foi que ele estabeleceu. A gente vê que João, ele era nazireu. Ele, quando o anjo aparece para os pais dele, fala para eles não beberem vinho, porque aquele que estaria no ventre dela seria consagrado ao Senhor. Então ele era um nazireu, ele usava roupa de pelos de camelo e cinto de couro, ele comia gafanhotos e mel silvestre, morava ali no deserto, né? Ele escolheu estar no deserto para fazer tudo de acordo com a vontade de Deus, para preparar de forma completa a vinda do Senhor. E é interessante que Zacarias, pai de João, ele era sumo sacerdote quando o anjo Gabriel aparece para ele e fala, né, que um filho iria nascer. E a mãe de João é Isabel, que é prima de Maria. E aí Zacarias não acredita no anjo. E Zacarias fica mudo. E aí depois, quando João nasce, que eles vão colocar o nome de João ali na sua circuncisão, Zacarias começa a falar, porque eles queriam colocar outro nome para João. E aí Zacarias começa a falar, o nome dele é João. E ele volta a falar, e isso é um sinal para as pessoas entenderem que esse menino que nasceu tem algo especial com ele. E as pessoas já começam a pensar, né, quem é esse? Lucas capítulo 1 diz, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Tem um encontro, né, quando Isabel cumprimenta Maria, que o neném pula no ventre de Isabel e ela é cheia do Espírito Santo. E depois também fala que ele vem no espírito e poder de Elias. O último capítulo da Bíblia, né, protestante do Antigo Testamento é Malaquias, capítulo 4, que fala daquele que o Senhor enviaria, que ele enviaria Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Então ele enviou Elias e depois Jesus testifica, o Elias que estava para vir é João Batista. E ele vem aqui também, Lucas capítulo 1 já fala que ele é esse que veio no poder de Elias, que é esse espírito, né, que prepara o caminho do Senhor. Elias é conhecido como o símbolo dos profetas. Moisés é a lei e Elias é os profetas. Né? O Tanar é leis e profetas. E tem também escritos, né? Mas todos são escritos ou proféticos ou da lei de Moisés. E quando aparece para Jesus na transfiguração, aparece Moisés e Elias, e eles representam a lei e os profetas que falam sobre Yeshua. Então quando ele vem no espírito de Elias, ele está vindo no espírito profético, que revela o Messias, de quem todos os profetas falaram. Então o que acontece é que a gente vê uma passagem interessante em Lucas 16, que fala o seguinte, Jesus falando que todos os profetas e a lei profetizaram até João, e desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Isso significa que de forma violenta e intencional, nós entramos através do Espírito no reino de Deus. O reino de Deus não é mais uma coisa que os profetas estão profetizando. Eles profetizaram até João. Mas a partir de João e os discípulos de Jesus, eles proclamam, é chegado o reino de Deus. Eu gosto de uma palavra, uma expressão em inglês que fala, it is at hand. Tipo assim, está à distância de sua mão, ele está aqui. O reino de Deus está próximo, está ao alcance, ele está entre vocês. E esse é o que pelo arrependimento e força, violência, a gente entra e toma posse desse reino, né? Através do Espírito Santo, através do reino de Deus, e através dessa eclesia, dessa igreja que não pode ser parada por nada. E a gente vê também que o batismo nas águas e o batismo no Espírito são coisas que na Bíblia estão diretamente conectadas. A gente vê em Mateus 3 escrito, eu, na verdade, batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem fala isso é João, está falando sobre Jesus. Então existe o batismo físico nas águas, que é uma coisa para obediência, é um ato,
mas também existe a manifestação da promessa de Deus, que é o batismo do Espírito Santo, que é a promessa e a graça de Deus para que nós possamos andar nas suas instruções. Então nós nos tornamos filhos de Deus, o nosso espírito é regenerado nele quando nós recebemos, né, acreditamos nele e somos renovados. E é interessante que o batismo, então, né, com esse princípio, com esse entendimento, ele nos lava por dentro e por fora. Tem um versículo que diz em Tito 3, ele fala: nós éramos insensatos, desobedientes, vivendo na malícia da nossa corrupção, mas quando apareceu a bondade e o amor do Senhor para conosco, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O batismo nos lava por dentro e por fora. Atos capítulo 2, Pedro fala para as pessoas ali que perguntavam, eles acreditavam e eles perguntaram: o que nós devemos fazer? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, pela fé, nós somos batizados em Jesus, no Messias, e em seu nome para a remissão dos pecados. Essa remissão, ela significa esse perdão completo, a absolvição do pecado e da consequência do pecado. Por mais que existam consequências físicas, né, o Senhor ele é capaz de reaver essas consequências físicas, mas principalmente o que a gente sabe é as consequências espirituais, de quando nós sermos julgados por Deus, nossos pecados são absolvidos. Só que quando ele diz, Isaías 53, que ele foi lançado sobre ele os nossos pecados e as nossas enfermidades, ele levou na cruz, a gente sabe que ele levou na cruz. Isaías 53 fala que foi colocado sobre ele os nossos pecados, enfermidades, nossas iniquidades. Isso significa também que há uma restauração, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então o pecado físico também, ele tem que ser, a consequência física tem que ser reavida, restaurada também por Yeshua. E é por isso que a gente, de forma violenta, toma posse do reino de Deus. Porque o reino de Deus é uma coisa que ele está por vir, mas ele é aqui e agora. A gente pode tomar posse desse reino e a gente vive, experiencia e traz esse reino de Deus nas nossas vidas agora. Não só perdão na nossa consciência, entender que somos perdoados, mas também que o reino de Deus ele vem para o sinal, né, do reino de Deus. Muitas das vezes, até quando João Batista manda perguntar para Jesus se ele era o Messias, ele fala: você não vê os cegos estão vendo, os mancos andando, os leprosos sendo curados? Ele está falando isso porque esse é o reino que é chegado, e isso é cura. É por isso que nós tomamos posse desse reino. Jesus, ele também foi batizado. Por que Jesus foi batizado? É interessante, a gente vai ver a passagem, eu não vou ler por questão de tempo, mas basicamente no versículo 14, ele fala o seguinte, Mateus 3, ele vem para ser batizado por João e ele fala assim: João fala para ele: eu que precisaria ser batizado por você e você vem a mim. E Jesus fala o seguinte: deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. Então Jesus está falando com João: é necessário que eu seja batizado. Por que será que Jesus tem que ser batizado, sendo que ele não tinha pecados? Hebreus capítulo 4 fala que ele não tinha pecados. Mas o que acontece é que ele se submete. Primeira coisa, eu coloquei tópicos aqui para depois, se eu mandar o slide, vocês conseguirem lembrar ou ver essas coisas. Ele se submete ao batismo. Por quê? O batismo, eu encontrei vou mostrar para vocês um versículo super interessante, mas basicamente ele submete à vontade de Deus. Tudo que era vontade do Senhor, ele tinha que submeter. Se era a vontade do Senhor que ele se identificasse com o nosso batismo como pecadores, ou nós nos identificarmos com o batismo dele, de alguém santo, então ele tinha que ser batizado. Então era a vontade de Deus. Mas também em Isaías 53 fala que ele foi contado com os pecadores. Então ele se identificou com os pecadores. Então era necessário, não só na cruz, mas também no batismo ele fosse contado com os transgressores, ele se identificasse. Ele fez isso para validar o batismo de João e endossar o batismo. Ele endossa o ministério de João. Ele fala assim: eu acredito no que João está pregando, mas também eu valido que o que João está falando sobre batismo é algo certo, é algo verdadeiro.
Isso quando ele é batizado. E o interessante também é que Yeshua, ele é o verdadeiro servo de Deus. E o servo, em algumas passagens da Bíblia, é Israel, quando fala sobre o meu servo, está falando de Jacó. Então, quando Israel passa pelas águas do Mar Vermelho e depois passa pelas águas do Jordão, Yeshua também faz isso. Israel é chamado do Egito e passa pelas águas. E Yeshua, quando era criança, foi chamado do Egito. Então, o versículo fala do Egito chamei meu filho. Está falando de Jacó, mas está falando de Jesus. Jesus, quando era pequeno, fugiu para o Egito para fugir das mortes das crianças. Ele sai do Egito e passa pelas águas. Então ele entra no ministério dele através do Jordão. E é interessante que na palavra também tem muitas sombras sobre o batismo. Uma coisa antes da gente ver essa sombra, Isaías 42 falou do servo, né? Ele fala assim, eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Quando Yeshua é batizado, o que acontece? Esse é o meu filho, de quem tenho prazer, de quem me comprazo. E o Espírito Santo desce em forma corpórea sobre ele. Isso já tinha sido profetizado. E o interessante, olha só, fala da aliança que ele traria, ele seria luz dos gentios, e depois no versículo 7, ele fala assim, e os olhos dos cegos serão abertos, e ele tirará para tirar da prisão os presos. Então ele fala do ministério de Yeshua, e esse capítulo é muito interessante. Ele fala muito do ministério do servo, do Messias. A partir de Isaías 42 até 53 ele fala bastante. Por que Yeshua foi batizado? Mais uma coisa. Ele significou ali a unção do Espírito. Porque quando ele é batizado, ele é cheio do Espírito Santo. Então isso foi também algo que precisava ser cumprido. Isaías capítulo 11 também fala do que o Espírito do Senhor é sobre mim, ou repousa sobre mim. Então, através do batismo e da fé, nós recebemos poder, nós recebemos o Espírito. Ele fez isso para ser exemplo, mas também, porque imagine só, quando Yeshua ele desce nas águas, o batismo, ele já tinha ali, né, por volta dos seus 30 anos, ele já tinha vivido uma vida de santidade. Quando ele desce nas águas, as águas daquele batismo deveriam apontar para o seu pecado. Porque as águas mostravam que você tinha pecado para que você, pela fé em Deus, fosse perdoado. É assim que é o batismo para nós hoje. Nós descemos nas águas falando assim, me limpa, Senhor. A minha fé no Senhor é que me perdoa. Só que Yeshua, quando desce às águas, não tinha pecado. Ele foi encontrado como santo e perfeito e, portanto, digno da morada do Espírito Santo. Então ele recebe a unção do Espírito Santo. E pelas águas também, Moisés foi salvo pelas águas quando ele era criança. Jonas foi salvo pelas águas. Então existem várias sombras. Israel, né? A palavra fala, eu vou ler para vocês daqui a pouco, mas basicamente essas sombras apontam para as águas que também são ressurreição. Porque Jonas, para ele, foi uma nova vida. Moisés, nova vida na casa ali de Faraó. Então, para nós e para Yeshua, aponta para a nova vida. Em Romanos 6 e Colossenses 2, fala que o batismo representa morte, o sepultamento nosso com ele e a ressurreição. Então o Yeshua estava apontando para o ministério dele, que traz vida para nós, traz redenção para nós, e que ele iria morrer e ressuscitar. Então por isso que o Yeshua batiza, porque o batismo é um símbolo de morte e nova vida. E ele estava apontando para o ministério dele, a missão dele, que era morrer no madeiro por nós. Então, em Isaías 42 também, o Senhor fala depois que ele faz algo novo. Ele está fazendo uma coisa nova. E é isso também que o batismo representa. Querendo ou não, é estabelecido o batismo como um mandamento, né, como algo novo do Senhor. 1 Coríntios 10 fala, irmãos, não quero que vocês ignorem o fato de que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Isso aqui é Israel. Eles foram batizados na nuvem e no mar. E em Yeshua hoje nós somos batizados no Espírito e nas águas. Esse é o símbolo do batismo, a figura do batismo. Quando fala que eles foram batizados em Moisés, está falando sobre Moisés é aquele que liderou eles através desse batismo, através da passagem deles pelas águas, né?
as águas que, Mar Vermelho, fé em Deus, vida nova, liberdade, né, da escravidão. Mas, então, quer dizer que eles assumiram o jugo da aliança em Moisés. E nós hoje assumimos esse jugo da aliança e esse pacto novo também em Yeshua. É ele que nos lidera através desse batismo. Ele é esse novo homem, esse novo Adão. Então, quando nós somos batizados nele, esse jugo dele nós sabemos que é leve, que seu fardo é suave, e que ele é quem nos conduz ao reino. Então nós vemos também um símbolo, né, do batismo, é Moisés, mas também fala sobre Noé. E todas essas coisas profeticamente apontam para a ressurreição. Cada uma dessas experiências que eu falei para vocês, Jonas, Moisés, Noé, que a gente vê aqui, Moisés na água, quando criança também, eles apontam para uma nova vida. Eles apontam, olha o que Pedro fala. Cristo padeceu uma vez pelos pecados dos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Nos dias de Noé, enquanto a arca era construída, nela apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio da água. Isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não é a remoção da sujeira. Lembram o que era o batismo? Os fariseus ficavam se batizando e João falou, não, tem que se arrepender. Ele não é a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu ao céu e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Então é a nossa consciência, o entendimento de que a gente é perdoado nele, de que a fé nele é que nos redime dos pecados, nos arrependemos e temos fé nele. O interessante para a gente entender é que em João capítulo 4 fala, Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Então existe algo interessante também com o batismo que João Batista inicia no seu ministério, é que a gente viu que o batismo da mikve era algo individual. Você entrava e se imergia na água. O batismo para entrar no reino de Deus, através de Yeshua, é um batismo que existe uma autoridade, alguém sobre você. Alguém que já faz parte do corpo de Cristo e que ele te imerge nesse entendimento, nesse batismo no corpo, né, que é de Cristo. Nós somos batizados todos nele, né, em Cristo. Então alguém que já crê, já acredita, batiza a pessoa, representando que ele está sendo batizado, ele está debaixo de uma autoridade, ele está debaixo de pecado, ele precisa do corpo e ali como representação ele adentra. E o interessante também é que ao mesmo tempo que a partir de João a gente precisa de alguém para nos batizar nas águas, para perdão de pecado, o batismo do Espírito Santo, várias vezes no livro de Atos, ele também é representado como os apóstolos eram enviados para as cidades, por exemplo, Samaria, quando eles não acreditavam em um Messias e não tinham o Espírito Santo, em várias ocasiões, Paulo, Pedro, João, eles colocavam as mãos sobre as pessoas para que recebessem também o Espírito Santo. Então assim nós somos batizados por alguém para entrar no corpo, né, na família, no reino de Deus. Colossenses capítulo 2 fala, e estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo. Sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Então o batismo é o quê? Nós nos identificamos com a morte dele, para que também possamos nos identificar com essa novidade de vida que há nele. Colossenses 2. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária. Né? A gente olha e a gente vê, caramba, olha só quanta coisa tem contra mim, olha só com quanta coisa eu errei. E atirou do meio de nós, cravando isso que era contra nós na cruz, despojando os principados e potestades e os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Este é o símbolo do batismo. Quando a gente fala sobre batismo, quando a gente prega, né, que tem que se batizar, essa é a vitória de Yeshua. É por isso que ele deu exemplo, é por isso que nós batizamos hoje. Romanos 6 diz,
todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, pela nossa fé no sacrifício de Yeshua e com o ato do batismo, né, uma atitude, nós temos a remissão dos pecados. E nosso relacionamento, né, nossa comunhão, conexão com Deus é restaurada. A palavra fala então, nós fomos batizados. Então a Bíblia é clara que existe um batismo, nós fomos batizados. E isso declara a minha fé nele, que me salva. Um batismo, nesse versículo fala um só corpo, uma só fé, um só batismo. Isso significa que existe só um batismo para perdão de pecados, só que de forma alguma isso impede alguém que queira, se Deus colocar no coração de alguém de fazer um ritual de batismo para sua consciência ou para alguma coisa entre você e Deus, não há nenhum problema com isso. Só que nós temos que entender que o batismo, ele é uma coisa que já, para nós que acreditamos no Senhor, com consciência, com entendimento, nos batizamos para perdão dos nossos pecados, o batismo ele já aconteceu. O que precisa acontecer é o nosso entendimento do amor de Deus, da justiça de Deus, que se cumpre em Yeshua para as nossas vidas. A gente precisa entender. A palavra fala em João capítulo 1, versículo 1, que nós temos um advogado fiel e justo. Se nós pecarmos, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda impureza. Então, nós não precisamos do batismo novamente para nos perdoar do pecado, nos limpar da impureza. Ele, quando a gente confessa, nos perdoa e nos limpa. Então a gente precisa desse entendimento cada vez mais profundo em nós, que ele nos perdoa. Então por que a gente precisa de batizar, ter essa obediência ao batismo? Ele é um testemunho, né, da nossa fé. A gente entende que ele é válido e que ele certifica perante as pessoas e perante o mundo espiritual que nós temos um pacto com Deus. Nós temos a nossa fé nele. Então o batismo ele é um mandamento. Ele é um passo que ele é essencial para a fé e ele é totalmente ligado com a salvação. Ele representa, como a gente já disse, morte em Cristo e vida, ressurreição em Cristo. E ele é necessário. A Bíblia fala, na verdade, de um ato até imediato do batismo. A Bíblia fala o seguinte, como mandamento: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. João 3, Jesus disse: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então nós não devemos, de forma alguma, começar a pensar que o altar é a chamada para o arrependimento na igreja. Alguém tem aquele chamado para ir para o altar, ele se arrepende, levanta a mão, faz uma oração, que aquela pessoa se arrependeu do jeito que a Bíblia fala. O arrependimento ele é atitude, né? Ele inclui também mudança de pensamento, mas ele é atitude e ele é passagem pelas águas. Então, a pessoa a fazer uma oração para a salvação não é suficiente de acordo com a Bíblia. Ela demanda, é um mandamento ser batizado nas águas. O batismo ele não é só um símbolo externo de arrependimento, ele também é algo espiritual, ele é uma declaração, é uma atitude, é um passo de fé. E você precisa ser batizado em Cristo Jesus. Quando você é batizado, é um ponto de partida para a sua vida com Deus, né? Nessa aliança com Deus. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre o arrependimento logo depois, imediatamente após a conversão. Atos 8. Felipe está pregando para o eunuco, lê ali para ele, interpreta com ele os versículos da palavra, e o eunuco fala o seguinte: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Então mandou parar o carro, ambos desceram à água, tanto Felipe como o eunuco, e Felipe o batizou. Aqui é sobre Paulo, quando Paulo se converte a Deus, a Deus através de Yeshua. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Então isso é parte da resposta de fé. Você acredita, você é batizado. Claro que a gente precisa ter entendimento, né? Atos 16 fala sobre a família de Lídia. Fala o seguinte: o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada,
ela e toda a sua casa. O batismo também se estendeu como declaração de fé para a família dela. Em Atos 10, ainda se discutia sobre os gentios entrarem no reino de Deus. E sobre o batismo, obviamente, né, que era a entrada, uma declaração de fé. Então Pedro fala o seguinte: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Isso aqui foi na casa de Cornélio, quando o Espírito Santo cai sobre eles. E eu acho interessante que a gente tem uma questão hoje em dia, se a gente deve ou não batizar crianças. O meu entendimento é, através desse versículo, se Deus não está negando o Espírito Santo para uma criança, quando aquela criança com entendimento entende o reino né, tem o suficiente, se ela for batizada com o Espírito Santo, quem somos nós para negar as águas para o arrependimento para aquela criança? Então, como é que a gente poderia negar isso? Então, né, eu não estou dando apoio para o batismo infantil do recém-nascido, porque no batismo ele tem que ser com entendimento. E nós entendemos que nós somos batizados com entendimento, o nosso batismo é válido, né? Não tem um julgamento ou nada do tipo para uma pessoa. A gente cresce na fé, a gente cresce em arrependimento, mas se nós batizamos com fé na salvação de Yeshua, o nosso batismo é válido. E a palavra também fala que a gente deve ensinar. Interessante, a gente não só deve batizar, mas ensinar as pessoas. Então não para só no batismo, né? E Yeshua, ele conclui a última ordem dele, antes dele ser assunto aos céus ali, com essa ordem. E a gente vai estar concluindo, né, nossa aula com essa ordem. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Batismo, fazer discípulos e ensinar. Mandamento do Senhor, estar sempre conectado. Uma curiosidade que eu vou dar para vocês para a gente terminar a aula, eu pensei sobre a questão, alguém me trouxe, na verdade, essa questão, sobre Yeshua, ele lavou os pés dos discípulos. E aí, ele vai lavar o pé de Pedro, e Pedro fala, de forma nenhuma, Senhor. E aí Yeshua fala o seguinte: se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. O que eu estou fazendo agora, você não entende, mas você vai entender. E aí Pedro fala, então me lava o corpo todo. E Yeshua fala, quem já se lavou, quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Quando Yeshua fala, você já foi lavado, os discípulos já tinham sido batizados. Porque aquela ali era a última semana do ministério de Yeshua, antes dele ir para o madeiro. Então, essa pessoa que já se lavou, ele já foi batizado, ele já foi limpo, e Yeshua está falando para Pedro, você já se lavou. Quem já se lavou não precisa. E essa lavagem é fé, né? Fé através do batismo, a fé no Senhor. Então ele já tinha sido regenerado, né? No caso, vou falar de novo. Quem se batiza com fé e entendimento já foi regenerado, já foi purificado no Senhor. Só que o interessante é que o lavar os pés na palavra sempre tem a ver com a pregação do Evangelho. Preparar, né? Calçar e preparar as sandálias, né? As sandálias do Evangelho da Paz. Também fala em Isaías, numa passagem, quão belos são os pés daquele que proclama o Evangelho. Então os pés, eles sempre têm a ver com a nossa caminhada no mundo. Então Yeshua, quando ele lava os pés, tem a ver com envio. Ele estava na última semana dele, estava indo embora e enviando os discípulos. Então tem a ver com o que, principalmente naquela época, eles andavam com sandálias e sujavam muito os pés. Então tem aquela tradição, né, que alguém limpava os pés deles quando eles entravam na casa, e é por isso que Yeshua lavou os pés deles. Também. Só que ao mesmo tempo, Yeshua está ensinando, a gente sabe com certeza que Yeshua está ensinando humildade, porque ele fala, assim como eu lavei os pés de vocês, sendo o Senhor de vocês, vocês devem fazer assim com os outros. Aquele que é o Senhor, o líder, ele serve. Ele está ensinando isso, essa liderança através de ser servo, mas ele também está enviando os discípulos. Ele está falando que os nossos pés que andam no mundo, espiritualmente, se sujam. Nós temos que sempre lavar os nossos pés.
Então, se nós pela fé já entramos no reino, já estamos purificados, nós temos um processo de santificação que é contínuo. E isso seria o lavar os nossos pés. E ao mesmo tempo que Yeshua está enviando eles para o mundo, como aqueles que proclamam o evangelho. Então nós devemos fazer isso, enviar, discipular, batizar e também enviar as pessoas assim como ele fez. Além de, como humildade, como líder que serve, lavar os pés das pessoas. Mas eu acredito que existe um significado profundo, porque os sacerdotes no templo, quando iam ministrar, eles tinham a pia de bronze, eles lavavam as mãos e os pés. Então tem um significado de pureza. Só que as mãos que adoram ao Senhor já estavam limpas, mas os pés que caminham no mundo precisavam ser lavados, dessa purificação que é contínua. Então é isso que nós precisamos, a conversão a Deus e a nossa caminhada com o Senhor, que é a nossa lavagem. Jesus lavou os pés por causa disso, no caminho torto que você andava e ele está purificando, é isso? Eu acredito que são todas essas coisas, tanto a humildade, quanto enviando eles como apóstolos, como pregadores do Evangelho, como também essa caminhada no mundo, a nossa santificação diária. Porque a gente já foi santificado, mas a gente ainda se santifica, né? A gente ainda tem mudança de mente, muda as nossas atitudes e se alinha mais para viver o nosso padrão na Yeshua. É isso, a gente fazer uma oração. Deixa eu só perguntar uma coisa. Batizar mais vezes. A pessoa pode batizar 2, 3, 4 vezes? Não existe nada contra, não é um pecado batizar, porque pode ser um símbolo, só que não é necessário. A gente leu o versículo de Efésios capítulo 4 que diz, é uma só fé, um só Senhor e um só batismo. Então, o batismo que você se identificou com Yeshua, o batismo para perdão de pecados, ele já foi. Então eu acredito muito que a gente tem que crescer, todos nós, cada dia mais, entendendo o amor de Deus, o perdão e a justiça dele, que ele é um Deus, né, com fogo consumidor, porque a justiça dele já foi, a ira dele já foi consumada em Yeshua. A gente tem que crescer nessa fé. Então, aqui, eu mencionei antes aquele versículo de João, 1 João 1, 9, que fala, nós temos um advogado, que se nós confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar. Então não está falando sobre descer as águas para limpar os nossos pecados. É mais sobre a nossa fé que a gente coloca nele no momento que a gente batiza, com a fé em Yeshua. Não é pecado, mas não precisa. Fala, meu amigo, minha amiga, é um prazer enorme ter você aqui assistindo o nosso vídeo. Eu espero que você esteja sendo edificado. Se você quiser receber o PDF com o material sobre a aula, tem um link aqui logo na descrição. É só você colocar ali suas informações e nós vamos enviar para o seu WhatsApp. Um abraço.